Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, como prometido, eu vim aqui hoje pra falar o que eu tive, porque eu fiquei internada 7 dias. Vamos começar? No sábado, eu tava tendo uma festa na igreja, uma confraternização da coreografia, e no sábado de manhã eu fui até lá no local pra mim levar algumas coisas que estavam no meu carro e acompanhar umas adolescentes que estavam lá sozinhas. Quando eu cheguei lá, a Joyce, ela é uma das meninas que dançam, ela perguntou pra mim assim, Sara, você tem um olho diferente um do outra cor? Eu falei pra ela, não, minha cor do olho é normal. Aí ela falou assim, é porque tá diferente. Ela tirou foto, quando eu fui ver, a pupila do lado direito tava maior que a do esquerdo. Então, o direito tava bem mais escuro e o esquerdo tava claro, né? Aí eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Passei o dia inteiro lá na piscina. Não tava sentindo dor, tava só com um pouquinho de dor de cabeça. Meu, tô gravando. Eu já ia guardar batom. Tá bom. Então, Você pode brincar? só não pode sujar a cama, tá? Aí eu fui e mandei mensagem pro Bruno, né? Falei pra ele, a hora que eu vi que meu olho tava diferente, falei, eu preciso passar pelo hospital. Aí mandei foto pra ele, né? Ele falou, ixi, eu pesquisei, isso daí é grave. Aí eu fiquei o dia inteiro meio tensa, né? Aí depois eu cheguei em casa, umas 9 horas da noite, fui tomar banho, coloquei meu pijama e deitei pra mim dormir. Só que minha cabeça ainda tava doendo e meu olho ainda tava dilatado. Aí eu peguei e falei, quer saber? Eu vou numa consulta, né? E o Bruno também falou, ó, vai numa consulta, isso daí é grave, o olho dilatado, é perigoso. Daí tá. Gente, 11 horas da noite eu resolvi levantar da cama e ir pro hospital pra fazer uma consulta, né? Passar pelo médico, né? Aí a médica me avaliou, chamou outra pessoa, a pessoa avaliou também, chamou um terceiro médico, me avaliou também. E aí ela me deu duas opções. Falou, Sara, ou a gente liga pro SAMU pra ele vir te buscar agora e você vai pro hospital fazer a tomografia, porque eu fui no UPA, né? E lá não tem tomografia. Ou você fica internada e amanhã cedo você faz a tomografia. Aí eu falei, tudo bem, né? Mas eu achei, gente, que eu ia fazer o exame e ir embora. Mas não. Aí, o que aconteceu? Eu fiquei lá internada, 9 horas, eu fui fazer a tomografia no hospital. Gente, daí falaram que era 5 horas pra esperar. Eu falei, ok, espero 5 horas, depois eu vou pra casa. E fiquei até 3 horas da tarde nada. Daí eu falei, fui lá cobrar, né? Falei, ei, já chegou o resultado, né? Porque não falaram nada. Aí a moça falou assim, olha, deu problema na tomografia e não carregou as imagens, você vai precisar fazer de novo. Aí eu fiquei das 3 horas até 8 horas da noite lá. Ainda bem que era uma maca, né, que dava pra você ficar deitado. Fazer a tomografia. Aí eu fiz a tomografia, voltei, dormi lá no UPA. Aí quando foi na segunda-feira de manhã, umas 10 horas, eles falaram, olha, sua tomografia tá limpa, só que você precisa passar pelo neuro ainda, pra ele poder te liberar pra ir embora. Então você vai ter que ser transferida pro hospital. Ai, gente. Aí falou, vai ter que aguardar a vaga. Umas 2 horas chegaram falando, Sara, já conseguiram a vaga, você já vai ter que ser transferida. Cheguei lá, passei pelo médico, o primeiro médico que me atendeu falou que eu precisava passar com um oftalmologista. Fui lá, consegui ser atendida às 6 e pouco da tarde pela oftalmologista. Ela avaliou o meu olho, falou que não tinha nada, que ia precisar fazer uma ressonância. Aí eu voltei pro pronto-socorro e internei. Fiquei lá deitada. Tá linda, filha. Fiquei lá deitada, segunda-feira à noite, fiquei terça-feira o dia inteiro. Aí na terça-feira, um neurologista foi lá me atender, fez vários testes, colocou colírio no meu olho e falou pra mim assim, Sara, a gente tem duas opções. Ou você tá com um aneurisma na cabeça, ou você tá com a pupila tônica de Ed. Mas, por via das dúvidas, a gente vai precisar fazer a tomografia pra descartar o mais grave, que é o aneurisma. Eu falei, tá bom. Aí, gente, a tomografia não tinha sido pedida na segunda, porque tem que ter uma justificativa pra pedir. Aí foi pedido na terça-feira. Daí na terça-feira eu fiquei esperando terça lá o dia inteiro no pronto-socorro, deitada numa maca. Aí fiquei quarta-feira até meio-dia, às 11h30. Aí 11h30 falaram, Sara, você vai subir pro quarto. Aí me levaram pro quarto. Aí eu tava na paz, gente. Quarto bonito, sabe? Banheiro limpinho, tudo arrumadinho, assim, sabe? Porque no pronto-socorro tava bem difícil, era muita gente. Aí, nesse quarto, eu fiquei internada fiquei na quarta e o Bruno foi me visitar, porque daí já tava liberado visita. Fiquei quarta, quinta. Aí, na quinta-feira, no final da tarde, eu fiquei sabendo que tinha liberado minha ressonância e eu ia fazer na sexta-feira, 5 horas da tarde. Daí eu fiquei quarta, quinta e na sexta foi o dia mais difícil. Porque eu tava morrendo de saudade das minhas filhas, do meu esposo, da minha casa.
eu tava com medo de fazer o exame, porque tem que ficar numa maca, né? Eu fiquei com medo de passar mal ou me dar uma crise lá dentro. Tava com medo do resultado, embora eu tava crendo que Deus estava no controle. Eu tava tentando relembrar as promessas que Ele fez pra mim que ainda não cumpriu. E falando, Deus, eu tenho essa promessa, que tem promessa não morre. Mas eu tava com muito medo, eu tava bem abalada. Daí quando deu a tarde, umas enfermeiras veio furar meu braço. E a enfermeira era bem pessimista, sabe? Tipo, não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo. E por fim não deu mesmo. Outra mulher veio furar meu braço, aí colocou soro fora da veia. Doeu muito, muito mesmo. Queimou. E eu chorei, porque eu chorei que eu tava triste. Eu chorei que nossa, gente, foi o caos. Enfim, eu fiquei com meu braço assim, ó, mas já tá sarando. Mas já tá sarando. Conseguiu furar outro braço. Porém, da hora que ela colocou a agulha, até eu ir lá no... fazer o exame e voltar, a gente doía muito. Eles colocaram o acesso pra tomar o contraste, né? Por fim, nem precisou, porque pediram a ressonância que não ia contraste. Só meu outro braço, do jeito que ficou. Deixa eu ver. Tá bem? Aí eu fui, fiz o exame, deu tudo certo, graças a Deus. Eu não surtei, aguentei ficar lá dentro da máquina. Pra quem não sabe a ressonância da cabeça, eles colocam um capacete, um fone de ouvido, um negócio que uma jaula. Aí você fica lá assim, aí fica fazendo vários barulhos, sabe? E faz tudo quanto é tipo de barulho, faz naquele lugar. Aí você tem que ficar lá quietinho, não pode se mexer, né? Mas enfim, fiz o exame, voltei pro hospital, fiquei bem, já tava confiante. Daí quando chegou no hospital, fiz o exame. Quando chegou no hospital, eu pedi pra tirar o negócio que tava no meu braço, porque tava doendo muito, gente. Aí a enfermeira que olhou falou, tá inchado, tem que tirar. Aí depois a enfermeira veio e falou, você não quer esperar pra ver se não vai desinchar, se tá tudo bem? Porque depois você vai tirar, vai ter que furar de novo. Eu falei, não, moça, não precisa furar. Porque o meu remédio de dor de cabeça é oral, então não preciso tá com esse negócio no braço, né? Aí, enfim, elas tiraram e foi um alívio, gente, um alívio, porque tava doendo. Tava bem dolorido. Mas enfim, quando chegou no sábado, eu tava bem ansiosa, porque eu queria ir embora, ver minhas princesas. Né, Mel? Ela veio me ver, perguntou tudo como que eu tava. Ela falou que não tinha conseguido ainda falar com o neurologista, mas que ele já tinha visto a minha ressonância, que já tinha ido as imagens pra ele, que ela tava aguardando uma resposta dele. Aí quando foi umas 10 horas, ela falou, Jamie, você vai ter alta, perto do meio-dia eu passo lá pra liberar sua alta. Ai, gente, eu fiquei tão feliz, tão feliz. Eu fiquei muito feliz. Aí eu falei pro Bruno, foi meio-dia, você vem buscar. Aí ele veio meio-dia, ficou lá fora esperando, e deu meio-dia, a médica não apareceu. Aí eu comecei a ficar desesperada, falei, ai meu Deus, ai meu Deus. Aí ela apareceu, eu falei, doutora, você não vai me liberar? Daí ela falou, ai, daqui 1 hora eu venho. Eu falei, ai meu Deus, como que o Bruno vai ficar lá fora 1 hora esperando com as meninas? E eu aqui dentro, né, e tal, fiquei preocupada. Mas, gente, nem durou isso. Quando foi 12h30, ela chegou com a alta, com os papéis tudo. E aí eu consegui ir embora, graças a Deus. Aí as meninas estavam tudo me esperando lá fora. Aí eu abracei elas assim, eu tava morrendo de saudade. Esses 7 dias foi bem difícil ficar longe de casa. Eu fazia ligação de vídeo, uma vez no dia mais ou menos, mas era muito difícil, né? Conversar assim, não poder falar. O diagnóstico do médico foi pupiloide. Ela não é uma coisa que é maligna, é benigna. Não vai estragar minha vista. Não é, tipo, degenerativo, né? É só uma condição que a pupila dilatou. Não tem uma causa específica. Pode ser um vírus, pode ser uma inflamaçãozinha que deu. E ela dilatou. E ela pode voltar também, mas é com o tempo. Tipo, não é hoje que ela vai voltar e nem amanhã. Com o tempo ela pode diminuir e voltar pro lugar dela. Mas por enquanto... o que isso causa em mim? Sensibilidade na luz. Então o médico falou pra mim sempre andar com óculos escuro, no claro, porque o olho tá mais sensível à luz, porque geralmente quando você bate a luz no olho, a pupila diminui pra proteger, né? E a minha pupila não diminui porque ela tá dilatada, então aí fica mais sensível. Então eu tenho sensibilidade à luz, não consigo ler as coisas que é perto, minha visão tá embaraçada pra perto. Aí, se eu fico forçando, me dá ânsia de vômito, me dá um mal-estar. Provavelmente vou ter que usar óculos de grau. Daí do hospital com encaminhamento para oftalmologista. Minha consulta vai ser semana que vem. Pra ele poder avaliar e me ajudar com mais facilidade pra ler, né, tal. Porque o meu trabalho é na frente do computador. Então é difícil mesmo. Mas enfim, é só uma condição da pupila dilatada. Não tem uma causa, não é sono, não é estresse. É uma coisa que aconteceu, que não é raro, mas também é incomum, não é uma coisa que você se vê sempre.
E normalmente acontece em mulheres mesmo de 20 a 40 anos. Mas eu quero agradecer a Deus que não foi nada grave, porque eu acredito que se fosse uma coisa no cérebro ia ser bem pior. E em tudo assim, Deus cuidou de mim nos detalhes. Eu falo assim, às vezes do hospital, o jeito que eram as coisas tudo. Mas eu tenho que agradecer muito, porque eu passei por 2 neurologistas. Eles eram muito bons. Pessoas assim que é referência na área do neuro. Então eu quero agradecer a Deus pelo cuidado, né? Esses 7 dias passei sendo avaliada todos os dias, sendo monitorada, tudo. Qualquer coisa eles estavam ali. E deu tudo certo, gente. Vim pra casa, aproveitei o final de semana com minhas filhas. Quero agradecer a Deus que deu tudo certo. E agora estou em casa com minhas pequerruchas que dá trabalho. Eu agradeço a Deus também pela vida do meu esposo, que é uma bênção na minha vida. Tava morrendo de saudade dele também. Ele cuidou bastante das meninas na minha ausência. Então foi muito bom, assim, ter ele em casa, né? O horário que ele faz também foi bom, porque metade do período ele tava com as meninas. Agradecer a Deus pela vida da minha sogra também, que é uma bênção na minha vida. Cuidou das meninas na minha ausência. Agradeço também a Deus por todo mundo que orou por mim, por todo mundo que se preocupou, que mandou mensagem de incentivo, de carinho. Agradeço a todo mundo que ficou sabendo, que mandou mensagem. A minha mãe que foi me visitar no hospital, minhas irmãs, todo mundo. Deus abençoe a vida também do meu pastor, que mandou todos os dias mensagem pra mim, perguntando se eu tava bem, se tava tudo certo. Então eu louvo a Deus por todas essas pessoas que estão à minha volta, porque Deus, ele coloca as pessoas especiais, né? E deu tudo certo. Mas eu só tenho a agradecer, né? Porque tá todo mundo bem.